Olá, voltando então aos nossos blocos de estudo, agora com um pouquinho de gestão de pessoas na nossa dinâmica, perfeito? Vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões que foram cobradas pela Banca CESP no que se refere ao gerenciamento do material humano disponível para as organizações. Vamos começar com a questão seguinte, que é a questão de número 15. Vamos lá. A questão de número 15 destaca o seguinte: a tarefa acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a seguir. A tarefa essencial da gestão de pessoas influenciada pela Escola de Relações Humanas é criar condições e oportunidades para que as pessoas possam atingir da melhor forma os seus objetivos pessoais, dirigindo os próprios esforços em direção aos objetivos da organização. Bom, parece uma frase bem simples e bem objetiva, né? Mas vamos destacar alguns aspectos essenciais aqui desta frase. Tarefa essencial da gestão de pessoas influenciada pela Escola de Relações Humanas. Perfeito. O que ele está querendo falar aqui? O que ele está querendo dizer para você? Em primeiro lugar, o que é a Escola das Relações Humanas? Em 1926, aproximadamente, entre 1910 e 1920, foi estruturada a teoria das relações humanas, que configura aquilo que a gente chama de abordagem humanística de administração, né? A abordagem humanística, na verdade, ela é a defesa dos interesses das pessoas em detrimento aos interesses organizacionais. Destaca e defende que, para que uma organização possa alcançar os seus propósitos essenciais, primeiramente ela precisa investir no material humano, primeiramente ela precisa formar pessoas, se preocupar com as expectativas das pessoas, para que, uma vez motivadas e satisfeitas, as pessoas possam alcançar os seus objetivos individuais convergentes com os objetivos de carreira e, consequentemente, objetivos de toda a organização. Então, a proposta aqui é que as organizações, elas busquem sempre a satisfação e a motivação pessoal como elemento agregador da estratégia organizacional. A Escola das Relações Humanas, ela traz essa influência no início do século XX e é algo que é configurável até hoje e observável até hoje nas execuções estratégicas de algumas organizações que são voltadas para a garantia do bem-estar, qualidade de vida, saúde do trabalhador e motivação humana. Hoje, muitas das organizações têm prezado pela garantia do bem-estar do colaborador como aspecto essencial do alcance de sua estratégia fundamental, porque entendem que uma vez você alcançando o seu objetivo estratégico de carreira e pessoal profissional, você vai estar mais apto e motivado a se comprometer com os objetivos organizacionais, agregando assim valor aos processos que são executados por esse profissional dentro da empresa, ok? A expressão está plenamente correta, é sim uma influência da Escola de Relações Humanas, que foi proferida por um cara chamado de Elton Mayo. Elton Mayo é o precursor da Escola de Relações Humanas e que estabelece a TRH, a Teoria das Relações Humanas. O que é isso, Eduardo? A Teoria das Relações Humanas. O Elton Mayo, ele faz uma experiência chamada experiência de Hawthorne. Essa experiência de Hawthorne tem o propósito de fazer o quê? De identificar qual era a efetiva motivação dos trabalhadores e como essa motivação impactava no processo produtivo. Então, muitos pesquisadores são colocados junto ao ambiente de produção para verificar, a partir da alteração dos aspectos físicos, como iluminação e refrigeração do ambiente de trabalho, como as pessoas reagiram. E a conclusão brilhante a que chegou Elton Mayo foi completamente diferente da sua expectativa inicial. Por quê? Ele mobilizou uma série de pesquisadores para contabilizar as peças produzidas, para interagir com aqueles profissionais que estavam sendo objeto de pesquisa no ambiente de trabalho, no dia a dia de trabalho, mobilizou um conjunto de pesquisadores que exerciam um relacionamento social constante com esses profissionais que eram objeto de pesquisa, enquanto outros profissionais e pesquisadores alteravam ou alternavam a condição de iluminação do ambiente, ampliando e reduzindo a capacidade de iluminação.
Toda vez que ele aumentava a luminosidade e os pesquisadores chegavam para contabilizar a produtividade, a produção havia aumentado. Toda vez que ele reduzia a luminosidade, a produtividade aumentava mais ainda quando os pesquisadores entravam, mesmo com luz mais baixa, em piores condições. Isso quer dizer que o que estava influenciando o aumento da produtividade das pessoas não era a luminosidade ampla ou baixa, ampla ou restrita, não era isso, não era a luminosidade. Era a presença dos pesquisadores, o relacionamento interpessoal e social como fator motivacional para a ampliação da produtividade e compromisso das pessoas com o objeto do trabalho. Então ele chegou à conclusão de que o comportamento humano é influenciado por um conjunto de agentes e variáveis que impactam na sua produtividade. E esses agentes e variáveis não são só agentes e variáveis físicas do ambiente de trabalho, mas principalmente aspectos intrínsecos, psicoemocionais e sociais e sociológicos, que também referem-se à inter-relação humana no ambiente de produção. Então a Escola de Relações Humanas, proferida por Elton Maio, defende essa questão. E a base da gestão de pessoas é exatamente essa dinâmica, garantindo o interesse das pessoas com boas condições físicas e mentais, eu vou também conseguir alcançar bons resultados dentro da organização, garantindo as relações humanas e a correta e adequada inter-relação entre as pessoas, um adequado e ambiente harmonioso de relacionamento interpessoal, eu consigo melhor produtividade entre as equipes e, consequentemente, garantir os objetivos da organização. Sendo assim, a questão está plenamente correta, perfeito? Só que a gestão de pessoas, ela não para por aí, né? Ela trabalha com um conjunto de processos organizacionais e nem sempre se chamou de gestão de pessoas. No início do século XX, a administração de pessoal era a preocupação única e exclusiva com o quê? Com entrada e saída de pessoas dentro das organizações, perfeito? Com o avanço das tecnologias, dos estudos e pesquisas que valorizavam o indivíduo no ambiente da organização, a administração de pessoal que só se preocupava em admitir e demitir os profissionais se transforma em administração de RH. Chegando no final do século XX, em especial depois das décadas de 80 e 90, há algo que chamamos de gestão de pessoas. Então nós temos aí uma evolução dessa gestão de pessoa, da velha administração de pessoal, que era o DP, para a administração de RH e para a contemporânea gestão de pessoas, que valoriza o capital humano, que trabalha com a motivação, com perspectivas de carreira, de desenvolvimento profissional continuado, perfeito? Estes vetores são vetores do gerenciamento de pessoas, o entendimento de que o indivíduo e suas competências convergem para as competências organizacionais essenciais de um mercado, ok? Perfeito. Sendo assim, a questão está adequada, vamos apagar aqui o que fora selecionado e vamos então agora partir para a questão subsequente. Entrevistas de seleção, avaliação de desempenho, ações de desenvolvimento, análise de cargos e plano de carreira são exemplos de ferramentas de gestão de pessoas. Sim, evidentemente. Entrevista de seleção é uma ferramenta de seleção de pessoal. Mas eu só tenho só essa ferramenta, Eduardo? Não. Eu tenho várias ferramentas de seleção. Seleção é um processo e eu tenho dentro desse processo a possibilidade de utilizar ferramentas como entrevistas de seleção, prova de conhecimento ou capacidade, nós temos a possibilidade de usar psicodrama, dramatização, sociodrama, perfeito? Temos inúmeras técnicas que podem ser utilizadas para selecionar pessoal, dentre elas a entrevista, ok? A avaliação de desempenho é para mensurar o nível de compromisso do profissional com as metas que lhe são confiadas ou conferidas. E também para monitorar o seu desempenho, para garantir que ele vai ser desenvolvido de maneira adequada para agregar-se uma carreira que promova resultados significativos para a organização. Tudo bem? Então a avaliação de desempenho também é uma ferramenta de gestão de pessoas, ok? Eu tenho vários métodos de avaliação de desempenho, método da escala gráfica, método da escolha forçada. Nós temos métodos de incidentes críticos, relatórios verbais, nós temos a contemporânea metodologia de avaliação 360 graus, em que todo mundo se avalia, o chefe avalia você, você é avaliado pelo teu chefe, você avalia o teu chefe também, os teus colegas te avaliam, você é avaliado de modo circular e sistemático por todos, chegando a um denominador comum, reduzindo a subjetividade na avaliação. Nós temos ações de desenvolvimento também que está aqui, que também é uma prática de gestão de pessoas. E que ações de desenvolvimento são essas? Nós
nós temos coaching, que é a avaliação e orientação técnica profissional, nós temos mentoria ou mentoring, que é a orientação de carreira para o profissional, nós temos ações de treinamento online, treinamento on the job, treinamento dentro ou fora da organização que podem ser executados, perfeito? Inúmeras ações de desenvolvimento de pessoal e de carreira. Nós temos análise de plano de cargos e salários e planos de carreira para definir salários e remunerações compatíveis com o mercado. Nós temos a definição de um plano de carreira que seja coerente com as expectativas humanas num constante processo de desenvolvimento pessoal, em uma constante de evolução para não gerar efeito de Peter. O que é efeito de Peter? É a paralisação do profissional em determinado degrau da carreira, gerando frustração. Isso é prejudicial para a organização e pode gerar rotatividade, que gera prejuízo para a empresa. Então é importante que eu implemente ferramentas de plano de desenvolvimento de carreira constante. Todos esses são exemplos de ferramentas de gestão de pessoas aplicados diretamente sobre as pessoas. E aí, tudo isso pode ser aplicado diretamente sobre as pessoas? Vamos lá, pensa bem. Entrevista de seleção é aplicado diretamente? Vamos selecionar. O que for aplicado diretamente está em azul. Entrevista de seleção, aplicado diretamente. Avaliação de desempenho, aplicado diretamente sobre as pessoas? Sim, aplicado diretamente sobre as pessoas. Ações de desenvolvimento, pode ser aplicado diretamente sobre as pessoas? Sim, pode ser aplicado diretamente sobre as pessoas. Aí a gente tem análise de cargos, é aplicado diretamente sobre as pessoas? Não, é aplicado ao objeto do cargo, definindo requisitos para a captação de pessoas para a ocupação dos mesmos. Então, é uma prática aplicada ao cargo e à estrutura organizacional, para que eu possa definir questões tais como requisitos mentais, qualificativos e físicos para o desempenho das funções, perfeito? É uma ação prévia, então ela é feita indiretamente em relação às pessoas, é diretamente em relação aos cargos, perfeito? Plano de carreira pode ser aplicado diretamente às pessoas, perfeito. Então nós temos exemplos de práticas que são executadas diretamente e práticas que não são executadas diretamente. Sendo assim, a questão está errada em virtude da análise de cargos, que é uma prática de gestão de pessoas? Mas é uma prática de gestão de pessoas aplicada indiretamente sobre os indivíduos, perfeito? Veja que questão sutil e que te estimula diretamente a falha, beleza? Além da questão de número 16, nós vamos então para a próxima questão. Só sublinhe e marque aí o que está errado, tá? Não esqueça de registrar. Então vamos para o nosso próximo item. O item 17. Vamos lá. Partiu. A gestão de pessoas é concebida como um processo, ou melhor, como um conjunto de processos básicos de provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração de pessoas, os quais geram impactos sobre pessoas e organizações. Perfeito. Bom, eu tenho aqui provisão, número 1, aplicação, número 2, manutenção, número 3, desenvolvimento, número 4 e monitoração, número 5. Bom, tá certo, Eduardo? Tá certo. Perfeito? Só que você precisa tomar cuidado com uma coisa importante. Algumas bibliografias mais contemporâneas destacam que estes processos aqui são processos realmente básicos. Ou seja, nós temos processos mais avançados de gestão de pessoas dentro das organizações que algumas bibliografias contemporâneas já estão contemplando e que já presenciei em outras provas. Então, se você encontrar no lugar de processo de provisão, por exemplo, o processo de agregar pessoas, também está correto, perfeito? Então, outras nomenclaturas podem ser associadas a esses processos. A questão está correta, perfeito? Só que existem outros processos de gestão de pessoas, ou estes processos básicos, eles evoluíram ao longo do tempo. Eles são basicamente definidos entre a década de 50 e 60. Só que chegando na década de 90, eu tenho novos processos de gestão de pessoas que constituem a evolução desses processos básicos. Que processos são esses? Vamos anotar aí, vamos registrar em nossos cadernos? Então, além desses processos básicos, os processos estratégicos são processos de agregar pessoas, processo de aplicar pessoas
processo de desenvolver pessoas, processo de recompensar pessoas, processo de manutenção de pessoas, processo agregar, aplicar, manter pessoas, desenvolver, recompensar e monitorar pessoas. Perfeito? Então a gente tem aí 6 processos. Aqui em cima a gente tem quanto? Nós temos provisão, nós temos aplicação, nós temos manutenção, desenvolvimento e monitoração. 5 processos, certo? Aqui embaixo a gente tem agregar, aplicar, desenvolver, recompensar, manter e monitorar pessoas. O que mudou, Eduardo? Bom, o que era provisão se transforma em agregação de pessoas. A aplicação continua sendo aplicação. A manutenção é o processo de manter pessoas, retenção dos nossos talentos continua o mesmo. O processo de desenvolvimento também continua sendo a mesma proposta. O processo de monitoração também continua o mesmo processo, relacionado aos sistemas de informações gerenciais de gestão de pessoas. E o que é agregado aqui é o processo de recompensar pessoas. Por quê? Ah, Eduardo, porque eu estou materialista? Não, você não está materialista. É porque as pessoas, hoje, nas atuais gerações profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho, estão muito vinculadas não ao aspecto financeiro somente, mas às contraprestações que as organizações podem trazer para a sua vida pessoal e profissional, perfeito? Não só em termos financeiros, mas também em termos de materiais e serviços. Muitas vezes você, por exemplo, fica numa organização não somente pelo salário que você ganha, mas também por um conjunto de benefícios que lhe são fornecidos, ok? Então, neste sentido, você tem aí um processo de recompensar pessoas que envolve todo o sistema de remuneração, tanto em termos de salário, que é dinheiro, tanto em termos de incentivos salariais, que são adicionais, agregados, quanto em termos de benefícios, perfeito? Que são ambientes favoráveis, um bom programa de qualidade de vida, um bom programa de desenvolvimento, perfeito? Um bom restaurante dentro da empresa, um ônibus para levar e trazer você no trabalho, perfeito? Tudo isso é caracterizado, um bom plano de previdência privada, perfeito? Um plano de seguro, um plano de capitalização feito para o profissional, tudo isso é um sistema de recompensas fornecido ao profissional, perfeito? E que tem sido diferencial na atratividade de pessoas e na manutenção das pessoas dentro dos ambientes organizacionais, perfeito? Então estes são os novos processos estratégicos os novos processos aí estratégicos que têm sido aplicados pelas bibliografias contemporâneas, tá? Constituem a evolução dos processos básicos, nada mais. Ambas as perspectivas estão corretas, se você as encontrar em prova, ok? Perfeito. Sendo assim, a gente fecha aí na próxima questão. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? O próximo item. O próximo item é o item de número 18. Fala de um cara chamado de Douglas McGregor. Quem é McGregor? McGregor foi um estudioso de gestão e comportamento humano que tentou estabelecer 2 estilos de liderança e gerência diferenciados entre as décadas de 20 e 30, definindo então 2 perfis ou 2 padrões de coordenação de esforços e de pessoas e motivação humana. Um estilo autocrático que ele chama e caracteriza de estilo X de administração e um estilo democrático que ele caracteriza como estilo Y. Então ele fala que em toda organização eu posso optar por estilo X ou estilo Y de gerenciar pessoas. Um estilo X, um estilo autocrático, estilo Y, um estilo democrático. Se eu optar por um estilo X, a comunicação vai ser limitada e formal, vertical, descendente, perfeito? Vai ser um processo decisório centralizado, vai ser uma autoridade imposta, não uma autoridade aceita e negociada, perfeito? Uma tomada de decisões totalmente autoritária. Agora, se eu optar por um estilo Y, a gente vai ter uma flexibilidade no processo decisório, envolvimento na participação de todos nas decisões, comunicação ampliada e lateral intensiva, perfeito? São estilos diferentes de se liderar e se gerenciar nas organizações. Vamos lá. O
que ele fala aqui pra gente? Segundo os princípios da teoria X. Então a gente está trabalhando a teoria X do MacGregor, que é aquela que reflete o estilo quê? Autocrático de administrar. Na gestão de pessoas, o potencial humano é considerado algo de difícil realização nas organizações. Como assim? Na teoria X, isso é considerado algo de difícil realização nas organizações. Atenção, a teoria X defende que o potencial humano, ele é simples e ele pode ser... A teoria X, que é autocrática, ela defende que o potencial humano é simples e que pode ser conduzido de modo autoritário, de modo a alcançar tudo aquilo que a organização deseja. Ou seja, eu mando, você obedece. Então não tem dificuldade de alcançar o potencial, porque eu estou mandando e você de forma autoritária vai me obedecer. Já a teoria Y destaca que o indivíduo é um ser complexo. É um ser de difícil gerenciamento, mas que, se estimulado, pode alcançar o seu potencial? Pode, mas esse é um nível, esse é um estágio mais avançado do gerenciamento humano, perfeito? Por quê? Porque eu estou te dando autonomia de gestão, eu estou te dando autonomia de processo decisório, eu estou te dando maior interação e maior comunicação dentro dos processos organizacionais. Portanto, alcançar o potencial humano dentro da organização, de um ponto de vista X, é mais fácil, porque eu estou lidando de modo autoritário. Não seria o contrário, Eduardo? Não, por quê? A perspectiva de MacGregor é exatamente essa, de que de modo autoritário eu consigo fazer você trabalhar, porque eu estou partindo do pressuposto que você é um vagabundo, perfeito? Então a proposta dele, da teoria X, é, olha só, é fácil trabalhar com as pessoas são vagabundas, são tendenciosas a serem desocupadas, perfeito? A serem preguiçosas. Portanto, se elas forem estimuladas e orientadas de modo autoritário, elas alcançam o máximo do seu potencial, perfeito? E olha o que ele fala. Na gestão de pessoas, o potencial humano é considerado algo de difícil realização na organização. Não. Para a teoria X, não. Eu estou mandando e você está obedecendo. Essa é a premissa vinculada à teoria o quê? A teoria Y, que reflete um estilo democrático de administração, ok? Democrático de administração. Nesse sentido, seria ao inverso e a sua questão encontra-se equivocada. Perfeito? Ok. Agora, eu vou fazer com vocês algumas questões relacionadas à dinâmica de orçamento público para finalizarmos nossa discussão e prepararmos para a nossa caminhada pré-prova. Vamos lá? Vou selecionar algumas questões aqui para nós começarmos a discutir a dinâmica de orçamento público. Tem uma questão muito interessante aqui que eu quero discutir com vocês. Vamos lá. Com relação ao processo, ao sistema e processo de orçamentação, classificações orçamentárias, estrutura programática, que é a estrutura de programas governamentais, projetos, atividades e operações especiais, créditos ordinários e adicionais. Créditos ordinários são aqueles que estão previstos no orçamento de maneira estruturada. Os créditos adicionais são aqueles que agregam valor ao orçamento anteriormente já aprovado, perfeito? Julgue os próximos itens. Então, com relação a tudo isso, a questão de número 5 versa da seguinte forma. As categorias de programação, vamos ler juntos? As categorias de programação são identificadas por programas, projetos, atividades ou operações especiais e seus respectivos subtítulos. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Programas, projetos, operações especiais e seus subtítulos. Vamos lá. O projeto em particular deve constar de cada uma das diversas esferas orçamentárias. Então, o projeto tem que estar presente em cada uma das esferas orçamentárias a que pertence, sob programas diversos. Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso. O que é um projeto? É uma ação limitada no tempo, direcionada com objetivos específicos para o alcance de determinados propósitos comuns, ok? O projeto em particular, ele não precisa estar necessário em diversas esferas orçamentárias,
perfeito? O projeto ele pode estar simplesmente, ele não deve constar em cada uma das diversas esferas orçamentárias a que pertence. Eu posso fazer um projeto único e de modo multidisciplinar gerenciado em várias esferas. Então eu não preciso estar com um projeto em particular dentro de cada uma das diversas esferas orçamentárias a que pertence. E vamos falar sobre essas esferas orçamentárias. Eu estou falando da esfera fiscal, da esfera da Seguridade Social e da esfera de investimento nas estatais. Às vezes eu tenho um único projeto somente na esfera fiscal, para a construção de um hospital ou para a construção de uma escola, perfeito? Que não precisa estar em todas as esferas, perfeito? Precisa estar na esfera em específico de cada uma de suas peculiaridades, vinculada a cada uma de suas peculiaridades. Enquanto o projeto é uma atividade pontual com temporalidade limitada, eu quero aproveitar o ensejo e destacar que as atividades elas referem-se à manutenção de ações. Então, enquanto o projeto cria algo novo, a atividade faz a manutenção dessas ações. E as operações especiais constituem ações orçamentárias de caráter financeiro. Perfeito? Sendo assim, a sua questão está errada, porque ele está falando que o projeto em particular deve constar de cada uma das diversas esferas orçamentárias a que pertence sob programas diversos. Não. Um projeto ele pode ser multidisciplinar e variar exatamente de esfera. Portanto, a questão está equivocada, um gabarito errado, e a gente pode partir para um próximo item que nós vamos analisar. Vamos lá? A vedação do início de um investimento que ultrapasse o exercício financeiro antes de sua inclusão no PPA evidencia, vamos lá, a vedação de início de investimento que ultrapasse o exercício financeiro antes de sua inclusão no PPA. Vamos lá, vamos ver o que ele fala. Evidencia o modelo integrado entre o planejamento e o orçamento e concebido e incorporado à Constituição Federal de 88. Tá certo isso? Tá totalmente correto. Por quê, Eduardo? Pelo seguinte, a integração, lembra que eu falei com vocês quando discutimos sobre administração pública, que a Constituição de 88, nos artigos 1, 65 e 69, eles estabelecem o processo de integração, planejamento, orçamento, criando o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. É exatamente sobre isso que essa questão está destacando e falando. O plano plurianual é um instrumento de médio e longo prazo, trazendo ações, prioridades, programas para 4 anos, não necessariamente restritos ao mandato do Executivo, tá? Por quê? Porque o PPA ele é construído no primeiro ano de mandato do Executivo para validade, para vigência a partir do segundo ano de mandato e terá vigência de 4 anos, se estendendo até o primeiro ano do mandato do Executivo subsequente, para trazer um senso de continuidade das ações planejadas, perfeito? Esse último ano de PPA, que vai para o primeiro ano do Executivo subsequente, é classificado na bibliografia como PPA deslizante, que é aquele que escorrega para o exercício financeiro seguinte. Vamos destacar aqui algo importante. O PPA traz objetivos de médio e longo prazo. Estes objetivos são para 4 anos, mas eles precisam ser priorizados ano a ano. E essa priorização acontece na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que me diz quais serão as prioridades dentro daqueles programas do PPA, quais são as prioridades que serão executadas ou que poderão ser executadas naquele exercício financeiro, dependendo da disponibilidade orçamentária, e quais são as normas de priorização e de execução. E depois disso, por fim, a gente parte então para a colocação dessas prioridades no orçamento daquele ano, dentro da disponibilidade de recursos existentes nas nossas rubricas, perfeito? Então, quando eu falo para você que eu estou vedando o início de um investimento que ultrapassa o exercício financeiro antes de sua inclusão no PPA, isso evidencia o modelo integrado de planejamento e orçamento. Por quê? Porque eu não posso simplesmente colocar como prioridade na LDO e colocar no orçamento algo que não esteja no PPA, senão eu estou incluindo no meu orçamento algo que não está priorizado dentro dos programas que estão previstos e planejados para 4 exercícios financeiros, perfeito? Então, isso evidencia, sim, e consubstancia a dinâmica de integração entre planejamento e orçamento, consagrada no 65 ou 69 da Constituição Federal, perfeito? E a propósito, é preciso destacar também para você a respeito dessa dinâmica de planejamento e orçamento, os prazos relativos ao processo de aprovação, que você precisa dar uma lida no artigo 35, parágrafo 2º no ADCT. Não deixe de ver, perfeito? Artigo 35, parágrafo 2º do ADCT. Ele vai falar do processo de integração, planejamento e orçamento,
e sua dinâmica de aprovação, porque depois da Constituição de 88, estes 3 instrumentos eles são elaborados pelo Executivo, encaminhados para aprovação no Legislativo, ou seja, o instrumento orçamentário e planejamento são instrumentos autorizativos, o Legislativo autoriza o Executivo a gastar, perfeito? Então esses instrumentos são elaborados pelo Executivo, encaminhados para os legislativos, aprovados pelos legislativos, devolvidos para a sanção pelo executivo e executados e implementados por eles próprios, perfeito? Então essa dinâmica, ela fortalece os ideais democráticos e a garantia dos interesses sociais na execução do orçamento público, perfeito? Bom, beleza, vamos caminhar aí para a última questão que eu quero destacar com vocês, perfeito? Vamos lá. Esta daqui, deixa eu ver aqui, a última questão que eu quero trazer para a nossa divulgação. Deixa eu ver aqui com você. A última questão que eu quero discutir com você a respeito dessa dinâmica de orçamento público. Vamos lá. A questão é a questão de número 7. Um aspecto na classificação orçamentária por fontes, deixa eu apagar aqui, o aspecto na classificação orçamentária por fonte de recursos é o estabelecimento de uma vinculação entre origem e aplicação de determinados recursos. Vamos lá. O que é fonte de recurso, Eduardo? Fonte de recurso é a origem da minha receita, perfeito? Eu vinculo a origem da receita com a sua aplicação? Sim, é preciso vincular. Por quê? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu posso utilizar o teu tributo de qualquer forma, eu posso utilizar determinado recurso de transferência de qualquer maneira. Então, muitos dos recursos que são arrecadados, que são consolidados nas contas públicas, eles têm destinação específica. Por exemplo, tem parcela dos impostos que são especificamente vinculados em determinados percentuais constitucionalmente definidos, para a aplicação da educação, para a aplicação na saúde. Isso é vinculação da fonte de recurso com a sua aplicação, perfeito? Então vamos lá, continuando a nossa leitura. A questão de número 7, ela fala que um aspecto na classificação pela fonte de recurso é o estabelecimento de uma vinculação entre origem e aplicação. Perfeito, beleza. De determinados recursos, de tal modo que estes tenham uma destinação exclusiva, foi o que eu acabei de falar para você, da saúde, da educação. Isso pode eventualmente provocar ociosidade ou escassez de recursos para financiar determinadas ações. Pode sim. Por exemplo, no ponto de vista da educação e da saúde, isso provoca evidentemente, você percebe isso o quê? Ociosidade ou escassez? Escassez, porque o percentual constitucionalmente definido, ele não é suficiente para arcar com todas as despesas na área da saúde. Mas você pode ter, por exemplo, uma vinculação com determinada despesa que dá para financiar toda aquela despesa e ainda sobrar recurso, ou seja, ociosidade. E quando ocorre ociosidade, Eduardo? Esses recursos podem ser utilizados em outras atividades, em outras despesas? Não, são recursos vinculados na sua fonte de origem, perfeito? Não podem. Então eles restam para o exercício subsequente como receita de exercícios anteriores com uma rubrica específica para ser utilizada com a mesma finalidade, beleza? E no caso de escassez, eu posso complementar com créditos adicionais, por exemplo, beleza? Ou redirecionamento e remanejamento de recursos orçamentários. Sendo assim, encerramos então a nossa dinâmica, perfeito, de aula. Espero que você faça uma excelente prova, tenha bons resultados, que Deus lhe abençoe, lhe dê calma, tranquilidade para executar da melhor maneira possível a sua prova e alcançar todos os objetivos que você deseja. Boa sorte e até o nosso próximo encontro. Obrigado.